Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Senador Aécio Neves nega que tenha pedido doação da Odebrecht via Caixa 2. O tucano foi acusado de pedir 9 milhões de reais na empreiteira para a campanha presidencial e de aliados. Sérgio Moro marca depoimento do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá. E o juiz extingue punibilidade de Marisa Letícia, morta há um mês. Em São Paulo, Temer se encontra em segredo com José Yunes em um consultório dentário. Polícia analisa imagens de câmera de segurança para tentar identificar os criminosos que mataram um dos fundadores da torcida organizada Mancha Alviverde. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, diz que safra recorde de soja está indo para o ralo por causa das condições das estradas. Caminhões estão há mais de 3 semanas atolados na BR-163, no sudoeste do Pará. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Você já reparou quantos tipos de rações para gatos tem disponível no mercado? No Todo Seu de hoje, nós vamos entender as diferenças entre elas e descobrir qual alimentação é mais adequada para os seus gatinhos. No musical, tem um clássico brasileiro. Não se vá. Bom, e os bonitinhos, Jane e Erondi, que não vejo há tanto tempo, vão estar aqui comigo para relembrar seus maiores sucessos. Não se vá, não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. Então fica comigo, vem curtir o som desse casal impecável. Tô esperando. Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CVC. Sempre com você. A Polícia Civil anunciou hoje a abertura de inquérito para investigar a morte de um garoto de 13 anos, vítima de suposta agressão por parte de funcionários de uma rede de restaurantes na zona norte de São Paulo. Imagens divulgadas hoje mostram o jovem desacordado e sendo arrastado pelas ruas pelos empregados acusados da agressão. O crime aconteceu no último domingo, 26 de fevereiro, no bairro de Vila Nova Cachoeirinha. De acordo com o primeiro depoimento dos empregados da rede Habib's, João Vitor Souza, de 13 anos, pedia dinheiro e ameaçava clientes na porta do restaurante quando recebeu um soco na cabeça de um cliente desconhecido e morreu supostamente em virtude de uma parada cardíaca. Porém, imagens de segurança divulgadas hoje por empresas vizinhas ao restaurante mostram o menino correndo com um pedaço de pau, sendo perseguido por alguém de calça preta, que pode ser um funcionário da rede. Menos de um minuto depois, os dois homens voltam arrastando o corpo do menino desacordado. Eles jogam o corpo na calçada enquanto pessoas se aproximam para prestar ajuda. Os empregados do restaurante negam que tenham agredido João Vitor, que morreu antes de chegar ao hospital. Porém, uma testemunha
testemunha que compareceu à delegacia afirma ter visto o momento que a vítima é atingida por um soco do funcionário da loja e cai desacordado. Por meio de nota, o Habib's afirmou que afastou os dois empregados e está colaborando com as investigações da Polícia Civil. Os investigadores querem acesso às imagens do circuito interno da loja para entender como se deu a confusão. Parentes e amigos do garoto fizeram vários protestos durante a semana nas ruas do bairro pedindo justiça. Quero que esse que pegou meu filho arrastando de lá pra cá, que ele seja preso. Quem fez isso com meu filho, eles têm filho também. Eu não desejo mal o filho dele nem nada, mas eles mataram uma criança, meu filho eles mataram. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa analisa imagens de câmera de segurança para tentar identificar os criminosos que mataram Moacir Bianchi, um dos fundadores da torcida organizada Mancha Alviverde. As imagens mostram o momento em que Moacir Bianchi para no semáforo atrás de um carro branco, na Avenida Presidente Wilson, no Ipiranga, Zona Sul. Em seguida, outro veículo se aproxima. Uma pessoa desce e começa a atirar em direção a Bianchi. O carro dele dá ré e bate no veículo dos criminosos, que depois fogem. O crime foi na madrugada de quinta-feira e o corpo de Bianchi, de 49 anos, foi encontrado no carro com 22 perfurações à bala. Hoje pela manhã, a diretora do DHPP falou sobre o caso, mas sem dar detalhes. 22 perfurações não significa dizer que foram 22 tiros, porque pode ter orifício de entrada e de saída, para ver se tem algum projétil recuperado. Enfim, são diligências preliminares ainda. Segundo o jornal Estado de São Paulo, uma das linhas de investigação da polícia é de que o crime pode estar relacionado a uma disputa interna pelo comando da principal torcida organizada do Palmeiras. Uma mensagem de áudio atribuída a Bianchi revela um clima tenso na torcida Mancha Alviverde. Ninguém quer guerra, cara. A gente quer a nossa torcida de volta. Você vê que as coisas estão tudo erradas, cara, não dá ouvido pra ninguém, ninguém pode falar um A contra que é ripado, que os caras criticam, esculacha, ninguém pode falar um A, quer dizer, é ditatorial o negócio. De acordo com o site da revista Veja, Bianchi participou de uma reunião na noite da última quarta-feira entre torcedores insatisfeitos com a atual diretoria da torcida organizada. Segundo uma fonte, não houve briga, mas muita discussão na reunião, entre pessoas que não eram da torcida e os que defendiam uma agremiação sem violência, grupo do qual fazia parte Bianchi. Outra possibilidade investigada pelo DHPP é de que o assassinato tenha sido um possível acerto de contas, envolvendo a vida empresarial de Bianchi. Ele chegou a trabalhar em casas noturnas em São Paulo, como a Kilt e a New My Love, no centro, na região conhecida como Boca do Luxo. Ontem, a Mancha Alviverde publicou um comunicado no Facebook oficial da torcida, em que diz que está encerrando suas atividades por tempo indeterminado. Uma reportagem do jornal francês Le Monde mostra que o Brasil é suspeito de ter pago propina para que o Rio de Janeiro sediasse a Olimpíada de 2016. De acordo com a publicação, o empresário Arthur César Menezes Soares Filho, ligado ao ex-governador Sérgio Cabral, teria pago $1,5 milhão para o filho de um dos membros do Comitê Olímpico Internacional. A propina teria sido paga 3 dias antes da escolha do Rio, ocorrida em outubro de 2009 em Copenhague, na Dinamarca. O depósito teria sido a Papadiac, por meio de empresas com endereços em paraísos fiscais. De acordo com Le Monde, o Ministério Público da França encontrou indícios concretos de corrupção envolvendo a escolha da sede. Pai e filho, Papadiac e Lamine Diac, agora são investigados pela Justiça da França. O Comitê Olímpico Internacional divulgou uma nota à imprensa afirmando que está colaborando com as investigações na França e que afastou Lamine Diac das funções em novembro de 2015. O Comitê Rio 2016 informou que os documentos e os números da eleição sempre estiveram abertos e que tem plena convicção de que a eleição foi limpa. Autoridades do Uruguai e a Polícia Federal Brasileira prenderam os brasileiros Vinícius Claret, também conhecido como Juca Bala, e o sócio dele, Cláudio Fernando Barbosa. Os dois são doleiros e acusados de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro do esquema do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
Os mandados de prisão atendem a pedido da Força-Tarefa da Operação Calicut. Eles foram levados para a sede da Interpol no Uruguai. Ex-diretor de infraestrutura da Odebrecht diz em depoimento à Justiça Eleitoral que a empreiteira reservou 200 milhões de reais para doações em 2014. Segundo Benedito Barbosa Júnior, deste montante, 120 milhões de reais foram pagos por meio de doações legalmente registradas em nome da Odebrecht. Outros 40 milhões de reais foram repassados por meio da cervejaria Itaipava, do Grupo Petrópolis, a campanhas de partidos da base aliada da chapa Dilma Temer em 2014. Benedito Barbosa Júnior disse ainda que usava as empresas do Grupo Petrópolis porque a Odebrecht não queria ser listada como a maior doadora a políticos. Em depoimento no mesmo processo, que pode caçar Temer e deixar Dilma impedida de assumir cargos públicos, o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, afirmou que a Itaipava foi usada como laranja pela Odebrecht para fazer doações oficiais. Já os 40 milhões de reais restantes foram pagos via Caixa 2, sem registro oficial. No mesmo depoimento, o ex-executivo da Odebrecht disse que a empreiteira pagou 9 milhões de reais via Caixa 2 a Aécio Neves, presidente do PSDB. Segundo o executivo, o pedido de ajuda foi feito pelo próprio Aécio Neves. Em 2014, Aécio foi candidato à presidência pelo PSDB. Ele perdeu a disputa no segundo turno para Dilma Rousseff. Aécio teria pedido ainda recursos para outros candidatos da legenda. No depoimento ao TSE, Benedito Barbosa Júnior disse que a Odebrecht repassou 6 milhões de reais para serem divididos pelas campanhas de Pimenta da Veiga, candidato ao governo de Minas, para Antônio Anastasia, que concorria ao cargo de senador, e Dimas Fabiano Toledo Júnior, que na época foi candidato a deputado federal pelo PP. Ele é filho de Dimas Toledo, citado em delações como apadrinhado de Aécio Neves em Furnas para receber propinas da estatal. Ainda de acordo com o ex-executivo da Odebrecht, outros 3 milhões de reais foram para o publicitário Paulo Vasconcelos, responsável pela campanha presidencial de Aécio Neves. O senador Aécio Neves nega qualquer irregularidade. Eu, como dirigente partidário, tinha o dever de tentar ajudar dezenas, centenas de candidatos e sempre da forma correta, da forma legal, da forma lícita. E em nenhum momento, ao contrário do que tentaram disseminar ao longo do dia de hoje, em nenhum momento o senhor Benedito afirma que eu solicitei recursos por Caixa 2 ou qualquer outro meio. Portanto, o respeito à verdade é a essência da democracia. O senador Antônio Anastasia disse que nunca tratou, no curso de sua trajetória pessoal ou política, com qualquer pessoa ou empresa sobre qualquer assunto ilícito. Dimas Fabiano afirmou não conhecer o delator e negou ter recebido doações da Odebrecht. Pimenta da Veiga ainda não se manifestou. E outro ex-executivo da Odebrecht disse em depoimento que pagou por apoio do PDT à chapa Dilma Temer. Fernando Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental, disse que ficou responsável por repassar 4 milhões de reais à tesouraria do PDT em troca do apoio do partido à reeleição da chapa Dilma Temer na eleição de 2014. O depoimento do executivo também aconteceu dentro do processo que pode caçar a chapa. Reis informou ainda que o pagamento foi feito em 4 parcelas de R$1 milhão. O pedido teria sido feito por Marcelo Odebrecht. Reis contou que o ex-presidente da empreiteira pediu que ele procurasse Alexandrino de Alencar, ex-executivo da empresa, para auxiliá-lo no contato com lideranças do PDT. De acordo com Reis, Alexandrino, que foi diretor de Relações Institucionais da Odebrecht e vice-presidente da Braskem, teria ficado responsável por negociar o apoio de outras 4 legendas, PRB, PROS, PCdoB e PP, em troca de repasses financeiros. O presidente do PDT, Carlos Lupe, nega a denúncia. Agora estão tentando colocar o PDT no rol de um monte de gente que está fazendo coisa errada. A gente não teme nada. Investiguem, apurem. Ao acusador compete e tem um ônus de provar aquilo que está acusando. O PDT não teme nada a ninguém. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as novas revelações dos depoimentos de executivos da Odebrecht.
Os depoimentos de delatores da Odebrecht ao ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, levam à vitrine um subproduto que vai muito além do processo sobre a eventual cassação do mandato de Michel Temer ou a decretação da inelegibilidade de Dilma Rousseff. As inquirições reforçam a sensação de que os partidos políticos brasileiros apodreceram. Além do PT de Dilma e do PMDB de Temer, os delatores acomodam no lixão partidário legendas como o PDT e até o PSDB, que é o autor da ação que o TSE terá que julgar. Nos depoimentos dos delatores da Odebrecht, afora a reiteração da acusação de que os tucanos também se lambuzaram no Caixa 2 da construtora, informou-se que o PDT, que tenta empinar a candidatura presidencial de Ciro Gomes, vendeu por 4 milhões sua adesão à chapa vitoriosa na disputa presidencial de 2014. Insinuou-se que a xepa partidária incluiu pagamentos a outras legendas, do direitista PRB até o comunista PCdoB. Vivemos uma fase pós-ideológica, em que vigoram 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o dinheiro. Boa noite. A Justiça do Distrito Federal arquivou uma representação da ex-presidente Dilma Rousseff contra o empresário Otávio Marques de Azevedo. Ele é ex-presidente da Andrade Gutierrez e delator da Operação Lava Jato. No documento, a defesa de Dilma alegou que Otávio Marques mentiu à Justiça Eleitoral em depoimento sobre a campanha presidencial de 2014. Em setembro do ano passado, o executivo da empreiteira disse que havia repassado propina de R$1 milhão ao PT. O dinheiro teria abastecido a campanha de Dilma. A doação, segundo ele, é fruto de pressão para que a construtora repassasse 1% de propina de cada contrato com o governo federal. Em novo depoimento, em novembro do ano passado, Otávio Azevedo mudou as declarações e negou o pagamento de propina por parte da construtora Andrade Gutierrez, a chapa formada por Dilma e Temer, e alegou que se confundiu na ocasião. Cerca de 2 meses depois do depoimento de Otávio Azevedo, a defesa de Dilma enviou um documento ao Tribunal Superior Eleitoral, no qual informou que a Andrade Gutierrez realmente doou R$1 milhão, mas foi a chapa através do PMDB. Otávio Azevedo cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica desde fevereiro de 2016, quando assinou o acordo de delação premiada e foi solto. Em nota divulgada hoje, o ex-dirigente da Andrade Gutierrez disse que a Justiça reconheceu que ele não mentiu e considerou que não houve intenção de prejudicar a ex-presidente. A repórter Andréa Sadi divulgou em seu blog no portal de notícias G1 que o presidente Michel Temer se encontrou hoje com o ex-assessor José Yunes em um consultório odontológico aqui de São Paulo. Yunes, que é amigo de Temer há muitos anos, recentemente disse em depoimento ao Ministério Público que serviu de mula involuntária para o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, em 2014. O advogado afirmou que recebeu um envelope entregue pelo doleiro Lúcio Funaro, a pedido de Padilha. Funaro era o operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso na Lava Jato. Procuradas, as assessorias do Palácio do Planalto e de Yunes não responderam os questionamentos do blog sobre o motivo do encontro. O juiz Sérgio Moro aceitou hoje o pedido de extinção da punibilidade da mulher do ex-presidente Lula, dona Marisa Letícia, em ação do Triplex em Guarujá. Moro afirmou no despacho que reconheceu a extinção sem qualquer consideração quanto à culpa ou inocência da acusada falecida. Marisa Letícia morreu em fevereiro, vítima de um acidente vascular cerebral. Ela respondia pelo crime de lavagem de dinheiro em 2 ações da Operação Lava Jato. Um dos processos apura se a Odebrecht pagou propina na compra do terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e do apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Também são réus nesta ação o ex-presidente Lula, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, o ex-ministro Antônio Palocci e Roberto Teixeira, amigo e um dos advogados de Lula. No outro processo, do Triplex, onde foi arquivada a ação contra ela, Lula e Marisa são acusados pelos procuradores de receber vantagens ilícitas da empreiteira OAS, que teria repassado ao casal um apartamento triplex no Guarujá como parte de pagamento de propina pela empreiteira ao Partido dos Trabalhadores.
Lula e Marisa sempre negaram serem donos do triplex. No mesmo despacho, o juiz Sérgio Moro também marcou para 3 de maio em Curitiba o depoimento de Lula como réu neste processo. Ele deve comparecer pessoalmente para responder às perguntas de Moro e dos membros do Ministério Público Federal. Revista Portuguesa afirma que o ex-ministro José Dirceu recebia mesada de executivo da Portugal Telecom. De acordo com a revista Visão, Dirceu recebeu entre março de 2011 e junho de 2014 uma mesada de 30 mil euros. Segundo a reportagem, com os pagamentos, a Portugal Telecom queria que Dirceu usasse sua influência para ajudar a empresa a comprar uma participação na Oi. As acusações foram feitas pelo procurador Rosário Teixeira, que comanda a Operação Marquês, uma espécie de lava-jato portuguesa. A revista afirma que teve acesso ao conteúdo do depoimento do ex-banqueiro Ricardo Salgado, acusado de comandar o esquema de corrupção na Portugal Telecom. Dirceu está preso e foi condenado na lava-jato. Juiz federal Sérgio Moro autoriza a Promotoria de Justiça de São Paulo a ter acesso à quebra do sigilo das empresas de Adir Assad para investigar obras realizadas pelo governo Geraldo Alckmin do PSDB no trecho leste do rodoanel Mário Covas. O Ministério Público Federal do Paraná pediu o compartilhamento das provas depois da Lava Jato identificar que a concessionária SPMar, que administra os trechos sul e leste do rodoanel, e a usina São Fernando Açúcar e Álcool pagaram R$ 6.200.000 a uma empresa de fachada de Assad, que também está envolvido na CPI do Cachoeira e nos escândalos da construtora Delta e do Petrolão. No despacho, Moro afirma que o compartilhamento de provas, neste caso, atende ao interesse público. Adir Assad já foi condenado no esquema de corrupção da Petrobras e é acusado de movimentar cifras que ultrapassam a casa de R$ 1 bilhão. O Brasil perdeu quase 41 vagas de emprego com carteira assinada em janeiro. Segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, este foi o 22º mês seguido que as demissões superam as contratações formais. O total de trabalhadores com carteira assinada no país em janeiro caiu para 38.300.000, ou seja, 1.300.000 vagas formais a menos do que em janeiro do ano passado. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que a safra recorde de soja está indo para o ralo por causa das condições das estradas. Caminhões estão há mais de 3 semanas atolados na BR-163, no sudoeste do Pará. Em entrevista ao Estadão, Maggi disse que o dinheiro que estava na mesa de uma grande colheita está indo para o ralo nos buracos das estradas. O ministro explicou que o atraso do escoamento da produção faz com que o produtor compre soja de outros países para honrar os contratos e que aquela soja brasileira que iria para esse comprador fica micada aqui. A BR-163 é estratégica para o agronegócio por ligar uma grande zona produtora de grãos, no Mato Grosso, aos portos do Pará, no norte do país. Milhares de caminhões continuam atolados nos 100 quilômetros não asfaltados da rodovia. Em nota, o governo federal diz que criou uma força-tarefa para atuar na liberação do tráfego. Pela manhã, os caminhões voltaram a circular em meia pista. O Exército e a Defesa Civil começaram a distribuir mantimentos para os caminhoneiros que continuam presos na estrada. No total, o setor estima que o prejuízo nessa safra será de 350 milhões de reais. Bomba da Segunda Guerra Mundial é encontrada em canteiro de obras em Londres. O artefato de 227 quilos foi encontrado em um canteiro de obras no noroeste da cidade. A polícia ordenou a evacuação da área e o fechamento de 10 escolas. Milhares de moradores foram levados a hotéis e igrejas da região, onde devem ficar até o desarmamento do artefato pelo exército. Londres foi pesadamente bombardeada na Segunda Guerra Mundial e até hoje bombas são encontradas pela cidade. No ano passado, uma ogiva alemã foi achada no fundo do rio Tâmisa. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até segunda. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma boa noite. Até segunda-feira. Fica agora com o Rony Von, tudo seu.
Tudo sobre a rodada do Paulistão você confere no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, todo seu.